Bom dia. Vai deixar que eu... Acorda, menina! Aí você... Ai, tá bom, professora. Tchau, tchau. Eu vou terminar de marcar a última parte do livro, porque o nosso próximo encontro já vai ser de revisão. Tanto na aula no Zoom, como a aula do Zoom, como na aula gravada, vai ser de revisão. Então, só falta um pedacinho só, que é justamente falando a interpretação agora do próprio autor sobre os elementos que estão no quadro da Santíssima Trindade, tá? E a aula que eu não gravei uma aula hoje, que está postada, eu compartilhei um vídeo. Eu até ia falar, oi, gente, isso aqui é tal, e botar junto com a minha aula o vídeo, né? Como a gente passa aqui. Só que eu não tive tempo, realmente, assim, ficou confuso para poder gravar. E como eu queria a essência, era o vídeo, né? Aí eu expliquei lá no corpo, né, do texto. O vídeo que está lá é mais algumas observações sobre Rembrandt. Então, a gente tem uma boa bagagem de quem foi... Rembrandt não, Massácio. Ó, estou trocando os artistas. Quem foi Massácio, tá? Que é o autor, que é o artista que a gente está trabalhando por esse período. Ok? Então, assim, só para reforçar nosso conhecimento em relação ao Massácio. Tá? Então, eu vou colocar o livro de vocês na tela e a gente vai ver quais são os pontos importantes que o livro destacou em relação a essa obra da Santíssima Trindade, tá? Então, eu vou marcar aqui. Ok. Se você tiver, pode marcar, senão marca depois. Peguei aqui. Pegar uma canetinha, peguei. Vamos lá. Apesar da obra de Massácio ter sido produzida em um suporte bidimensional, né, uma tela enorme, ele pintava com o objetivo de criar um efeito... Criar um efeito tridimensional, o que resultou em figuras mais verossímeis, né? mais reais, assim, o tamanho que eu acho que é o grande segredo. Massácio utilizou efeitos de luz e sombra para dar ainda mais expressão de realidade. Há partes mais claras, enquanto outras ficam escondidas, sem serem tocadas pela luminosidade. O resultado disso é um retrato que mostra formas mais críveis e reais que agem e reagem aos elementos que existem ao seu redor, sujeitos também às regras de perspectiva. Outro efeito óptico interessante é o achatamento de certos detalhes, como a auréola sobre os olhos, sobre as cabeças dos santos. Nas figuras medievais, como acontece no Pantocrátor, a auréola é normalmente representada de modo mais simbólico. Já na obra de Massácio, ela é pintada de modo mais realista, sofrendo um achatamento em função da perspectiva linear. A auréola, isso é legal, a auréola normalmente, apesar de perspectiva linear, ela não deixa de ser um círculo ela deixa de ser um círculo e se transforma em uma eclipse. Então, aqui é um elemento, né? A auréola. Ela deixa de ser um círculo e se transforma em uma eclipse, dando a sensação de que a auréola está sobre a cabeça e não atrás delas, né? Viraria mais uma coroa, assim, do que algo em cima, flutuando, assim, como de um anjo, tá? Movimento e tema. É um tópico bem interessante nessa obra. A Santíssima Trindade não é uma obra em que a ação é protagonista, mas cada pequeno movimento, por menor ou mais sutil que seja, tem uma importância e seu significado. Os patrocinadores da obra, ajoelhados à direita e à esquerda da composição, olham para a cena com as mãos juntas,
mostrando sua devoção. E por estarem inseridos nesse tema, ostentam a própria importância por fazerem parte de um momento tão crucial, né? Então, a gente observa que há essa ideia de devoção, né? Ele colocou no momento em que eles ficam ajoelhados e de mãos juntas, né? Como se estivesse orando, intercedendo. Bom dia, Lívia. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. Eu e a Tamires hoje a gente está com uma preguiça, aí a gente começou logo para ver se dá para acabar logo, tá bom? Por isso que não esperamos, por isso não. Tá bom. Em um degrau acima, adentrando a sala e aos pés da figura que representa Jesus, está a figura de Maria, sua mãe, e a figura de João, o evangelista. Aqui. Maria e João, o evangelista. O João, irmão de Jesus, né? E não o João, pai. Mas se bem que não é João, é José o nome do pai. É o evangelista. João demonstra um olhar de sofrimento, ao também unir as mãos, mas trazendo-a mais para cima e mais próximo do que o corpo, do próprio corpo. Né? Aquela coisa de conduído, de dor, assim, não de oração, né? Maria, por sua vez, olha diretamente para o espectador da obra, para Jesus como a mão e aponta para Jesus com a mão direita, né? No mais assim, olha só o que vocês estão fazendo com meu filho, é isso aí, sabe? Né? Alguma coisa nesse sentido. A metade superior, do ar fresco de Massácio é reservado para a figura que representa Deus em 3 pessoas, a Trindade. De acordo com a doutrina cristã, Deus é a única essência que subsiste em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas 3 são uma só, um só Deus verdadeiro e eterno, de mesmas substâncias, iguais em poder e glória, mas distintas pelas suas propriedades pessoais. Né? Se isso aqui não é um texto evangelístico, eu desconheço. Tá? Mas, assim, é o que representa essa parte de cima aqui, onde a gente tem Deus, o Espírito Santo em forma de uma pomba e Jesus. E aqui a gente vê os 3 elementos aqui próximos, né? E cada um distintos, como a gente viu do texto. No ar fresco do pintor florentino, a figura de Deus Pai nos apresenta a imagem que representa Jesus Cristo na cruz. A figura de Deus Pai segura a cruz e dá sustentação aos braços do Filho. Né? Ele está segurando a cruz aqui, ó, e dá sustentação ao braço do Filho. Isso é bem bonito, eu acho. Vamos lá. A figura aos braços do Filho, que passa por grande sofrimento. Entre eles está a pomba branca, que representa o Espírito Santo, foi como falei aqui. Tá? Na parte inferior do afresco, temos o que é conhecido como memomori. Então, vamos lá. Aqui. Já vamos vir na parte de baixo. Tem desenho da parte de baixo? Deixa eu ver. Não, eles não botaram. Mas vamos lá. Na figura... Aqui. Na parte inferior temos o que é conhecido como memomori, expressão em latim que significa lembrança da morte, e serve como um aviso de que todos nós somos mortais. Nessa parte, um esqueleto repousa num sarcófago, e sobre ele lemos a inscrição. Mais uma vez, está falando da inscrição que estava em latim. Aquilo que és, um dia já fui, e aquilo que sou, vós também sereis. O que, na obra, serve tanto de referência ao tema da morte,
como do contraste a ela, em função da crença cristã de que Jesus ressuscitou da morte. Tá? E também levanta um ponto filosófico, né? Se a gente fosse enveredar por esse caminho, também seria uma questão filosófica, né? Essa memória, essa inscrição. Os mecenas, na Idade Média, os mecenas. Na Idade Média, o patrono principal das artes era a igreja. Idade Média. Patrono principal, igreja. No Renascimento, as obras passaram a ser também encomendadas por famílias ricas ou mecenas, como foi o caso de Sandra de Bartolomeu e Moma Sandra para Massácio. Era muito comum que comerciantes ou pessoas importantes da sociedade florentina pagassem por obras realizadas dentro de igrejas. Em nichos, pequenas capelas e altares eram alguns dos trabalhos financiados por essas pessoas. Tudo valia, é claro, muito dinheiro. Muitas vezes, esses patrocinadores exigiam que o artista incluísse os seus retratos em meio às cenas bíblicas, o que mostrava a importância das famílias na sociedade, pois essa pintura se tornava símbolo de riqueza, prosperidade e piedade religiosa, mas não de fé e muito menos de salvação, né? Apesar de esses novos mecenas terem começado a contratar certos artistas para criar obras para as próprias residências e coleções particulares, a maioria desses trabalhos ainda não eram realizados em igrejas e capelas. Então, você era visto, né? Era uma forma de você ser lembrado junto com aquela cena religiosa. Então, mostrava você assim tão importante quanto a cena que está acontecendo, né? Então, era uma coisa bem de ostentação, nada assim religiosa, de fé, né? De querer compartilhar o evangelho, não, né? Não tem muita essa característica, não. Né? A maioria das pessoas queriam, tipo, olha só, leu aqui a minha família, enfim, meu nome, né? E a cena que está acontecendo, vocês já sabem que é importante. Sandro de Bartolomeu e Mona Sandra, patronos da Santíssima Trindade, pagaram por uma pintura, mas queriam ostentá-la como em um grande altar. Mas queria ostentá-la. O que receberam foi a magnífica e revolucionária ilusão de uma capela inteira, onde uma das cenas mais significativas do cristianismo, estava sendo retratada. E agora é muito importante frisar bastante esse legado de Massácio. Dificilmente Leonardo da Vinci ou Michelangelo teria alcançado tamanha notoriedade sem ter o exemplo de Massácio, e sim dos estudos, né? As coisas que ele deixa para a posteridade. George Vasari confessa que o trabalho do pintor florentino merecia elogios sem fim e que não existiriam as maravilhas artísticas do próprio tempo, o Alto Renascimento, sem as evoluções de Massácio. A preocupação do artista italiano com a maneira como as pessoas olhariam para as imagens criadas por ele impulsionou uma época em que o realismo, ou seja, o simulacro do mundo tridimensional, tornou-se a chave para a conversa entre pintura e observador. Ele cria um movimento, né? Assim, é o grau dele de importância, né? Principalmente para quando vai acontecer, né, o máximo do Renascimento com os outros artistas que a gente já conhece mais e tal. Podemos argumentar que essa busca ainda é relevante, pois a simulação da realidade ainda é valorizada no mundo atual, seja nos games, nos filmes e mesmo como ferramenta de treinamento e trabalho. Era uma das perguntas da T1, né? Se isso ainda era importante e tudo mais.
Em termos filosóficos, Massácio aproximou o espiritual do concreto e do real, mudando a forma como os observadores olhavam para uma cena de uma história bíblica, por exemplo. Se o espaço parecia real, os personagens da narrativa também deveriam sê-los, como num palco de teatro. Na verdade, Massácio faz isso também ao misturar os elementos da arquitetura clássica e uma cena que se passou no Oriente Médio em 1500 anos antes. Tá? Então, assim, esse parágrafo todo, ele é muito importante. Vou marcar tudo. Onde ainda não se viam construções naquele estilo. Tá? Então, assim, ao criar essa realidade paralela, o pintor italiano tenta aproximar a narrativa da morte de Jesus ao tempo do Renascimento e à localização da Europa em que vivia. Tá? Isso, né, essa forma de pintar é para trazer maior veracidade, maior ideia verdadeira do que foi mesmo uma crucificação, ou pelo menos passar a dor, né? Porque o local não foi dentro de uma igreja, mas assim, passar a dor, passar o sentimento, né? Então você, né, usava e abusava não só da técnica, luz e sombra, luminosidade, textura, mas das expressões. E essas expressões, como essas figuras estavam em tamanho natural, fica mais fácil de você colocar todos esses elementos, a ideia da mão, a posição do rosto, enfim, tá? E assim a gente acaba com esse capítulo de verdade, tá? O nosso próximo encontro vai ser revisão desde o comecinho, né? E uma revisão toda pautada numa linha lógica de prova. Esse bimestre não vai dar para a gente fazer um questionário, tá? Então, assim, peço às senhoritas que peçam os colegas para assistirem às aulas, pelo menos, né? Para poder seguir essa linha de raciocínio, tá joia? Hoje eu marquei minha última T1 e eu gostaria que, por favor, que vocês lembrassem, né? Porque, assim, a Lívia já mandou, né? A Lívia mandou, e a Tamires ainda não, tá? Então, assim, são perguntas bem facinhas, né? Então, assim, ajudem lá os seus colegas que estão em dúvida e tal. Você, menina, responde logo, faz isso logo, tá? E aí, se possível, eu não sei se a escola, porque assim, na outra escola eu não posso fazer isso, né? Tipo, chamar Tamir, preciso falar com Tamires, com fulano e com fulano. Tá? Então, olha só, eu preciso do trabalho do Bernardo. Eu sei que tem um prazo hoje até as 5 horas, mas só para lembrar, tá? Então, por favor, lembra o Bernardo, lembra a Camille, o Lucas Ramos, a Luísa Guimarães, a Tamires, que está aqui, e só. Tá bom? São só esses trabalhinhos que estão faltando para que ninguém fique sem ter entregue a T1 no terceiro ano. Tá bom, meninas? Um beijo. Tá bom. Beijo. Antes mesmo de acabar o dia, já tô te entregando já. Antes mesmo de... Tá? Tá, não, beijo. Tranquilo. Beijo, querida. Fica com Deus. Boa semana. Fica com Deus. Boa semana.